Voltamos com o Tribuna Livre na TV Rio Branco. Hoje, programa especial debatendo educação e esmiuçando o Plano Nacional de Educação, o PNE. Se você chegou agora no programa, nós estamos aqui com o secretário do Ministério da Educação, tá? o professor Nassif, o professor da UNB, o professor Andrade, e a reitora do IFAC, a professora Rosana. Tá? Professor, como eu falei agora há pouco na virada do bloco, o Brasil deve apostar mais na qualificação profissional ou na preparação acadêmica? Então, acho que tem que combinar. Uma coisa com a outra. Tem que combinar, tem que ter a formação acadêmica. O Brasil também precisa avançar nas suas pesquisas, tem desafios nessa área da investigação, né, da teoria, e tem que avançar sobretudo no campo da matemática, da física, né, e que são os cursos básicos do próprio português, mas tem que também ter a formação profissional. Então, sabe o que foi que me motivou a fazer essa pergunta, professor? Porque na semana passada eu apresentei um amigo de longa data que mora no exterior, está aqui de volta, e estava praticamente encaminhado o emprego para ele. Mas quando o suposto empregador viu o currículo dele, ele tem 35 anos, tem 3 formações, 2 pós-graduação, 2 pós-graduações, 2 mestrados, está fazendo um doutorado. Ele disse, eu não preciso de gente aqui, continue a estudar, você não quer trabalhar. Quer dizer, agora foi punido pelo extenso histórico escolar. Eu imagino que seja um caso muito particular, né? Seja real, mas seja particular, mas se você comparar os níveis de escolaridade do Brasil, inclusive no nível superior, com vários países da Europa, por exemplo, nós estamos bem aquém. Então nós temos que avançar. Acho que no Acre tem espaço para a Universidade Federal do Acre, tem espaço para o Instituto Federal do Acre, e mais do que isso, acho que tem espaço também na área da educação, na educação popular. Eu acho que não é só essa educação formal também que nos interessa. E no Acre também tem grupos que trabalham, o Chico foi um exemplo disso, né? Nessa formação profissional, porque na verdade essa formação que nós temos pelo MEC, né, que é o nosso ministério, é uma formação que dá essa continuidade, mas nós temos a formação, ela é contínua, inclusive na sociedade. Então, mais do que essa mão única, nós precisamos de uma mão dupla, né? Nós precisamos de trocas de conhecimento. Então, a troca entre gerações, entre regiões, entre categorias, classes sociais é fundamental. Então, nesse sentido, eu acho que é importante garantir a formação técnica para dar conta do mundo do trabalho, o mundo presente. É preciso para pensar, sobretudo, o presente e o futuro. E também pensar o passado, no caso da história, né? Um ensino mais acadêmico, chamado mais acadêmico, né? E é preciso também que haja códigos, né, para dialogar com a realidade e com a sociedade. Então, como é que nós vamos apreender esse mundo do Acre sem conversar e sem ouvir o Raimundão, por exemplo, né? Como é que é possível? Essa troca de experiência. É possível. Só os doutores do Acre não dão conta de entender a complexidade que é a floresta, que são os rios, né, que são o território rural. Então, acho que é esse conjunto. Me parece que essa linha do Plano Nacional essa linha de trabalhar a educação como organizador de uma sociedade nova, né? Uma sociedade de abundância, também de bens materiais, né? Não é só aumentar a produtividade do trabalho naquele sentido de tentar aumentar a taxa de lucro, mas de aumentar, sobretudo, o bem-estar das pessoas. Né? As pessoas terem mais acesso à informação, aos bens materiais, né? E sobretudo, a felicidade, porque o que nos interessa é as pessoas serem felizes. Claro, claro. Secretário, eu vou citar aqui 2 personalidades para motivar a primeira pergunta que eu vou fazer para o senhor. O nosso poeta Amazônia, Tiago de Mello, disse como precisa sonhar. Sem um sonho, a obra não aparece. Um outro grande pensador, não menos importante, Guimarães Rosa, dizia que na vida o mais importante não é a partida e muito menos a chegada, é o caminho. Perfeito. Aí eu pergunto, o caminho que o governo federal está seguindo, será que é o mesmo que os governos municipais e estaduais estão também a seguir, para que este plano de fato funcione, dê certo e em 10 anos a gente comece a comemorar de fato algo novo na educação, ou seja, vamos fazer uma revolução moral e ética em prol da educação?
Veja, nós temos uma federação, né? Essa federação tem o Estado Nacional, os estados subnacionais, estados, municípios, com autonomias relativas e que precisam de respeito. E o governo federal respeita essa autonomia relativa dos estados subnacionais. Eventualmente, precisamos considerar que o plano do município, o plano do estado, ele considerou necessariamente o plano nacional. Então, assim, por mais que essa autonomia seja respeitada, os planos dos municípios e dos estados se submetem ao plano nacional. Exatamente por isso, eu não tenho dúvidas de que nós seguiremos sim num caminho com autonomia relativa, mas avançando em direção às 20 metas. Agora, secretário, ao mesmo tempo, a gente não vê claramente algumas medidas punitivas, né? Para quem não cumprir. E aí? Veja, acho que nós precisamos ter ações educativas. Estar aqui hoje é uma ação educativa fundamental. Nós precisamos mobilizar a sociedade brasileira em torno desse plano. Volto a dizer, talvez seja a última chance do Brasil, do ponto de vista de avançar, tanto na questão da inclusão, quanto na questão da produtividade do trabalho, e exatamente por isso nós não podemos errar. Exatamente por isso construímos esse plano num ambiente de democracia. Todos tiveram chances de colocar as suas questões, e eu não tenho dúvidas de que as 20 metas são extremamente importantes, e cumprindo as 20 metas, eu vinha conversando com o deputado Cibá Machado e lembrávamos as palavras do ministro Giannini. O grande plano da pátria educadora é o Plano Nacional de Educação, e é por esse caminho que seguiremos. Secretário, o nosso sonho não pode ser tão grande para a gente imaginar como a Finlândia, que hoje é uma referência em termos de educação, mas a gente pode pelo menos chegar perto de onde chegou a China, que fez uma revolução e deu certo, né? E aí? Veja, eu acho que essa revolução ocorre. O ministro Giannini, ele costuma dizer que, percorrendo todo o Brasil, mesmo antes de ministro, talvez o denominador comum da sociedade brasileira seja a educação e seja também a convicção de que é por aí que é o caminho do desenvolvimento brasileiro. Então a educação se coloca para além dos partidos, se coloca para além dos governos, e exatamente por isso acho que temos uma oportunidade importante de fazer essa revolução. Nós temos um plano, temos o denominador da sociedade brasileira sendo a educação, e temos oportunidades como essa, né, do Tribuna Livre, que traz esse debate de forma extremamente importante. Então, acho que precisamos ter a educação brasileira como o grande debate dessa sociedade. Se construirmos isso, faremos essa revolução. Ao contrário da China, temos um ambiente de democracia plena, exatamente por isso... O ambiente é mais propício, então, nesse caso? O ambiente eu acho que é mais propício, e exatamente por isso temos oportunidades de avançar, sim. Com certeza. Reitora, o IFAC é novo ainda, é uma criança, 5 anos, né? Mas já está colhendo frutos, ou seja, temos gente que